Eu quero colocar um outro fato agora aqui para o nosso debate. A base governista na CPMI do 8 de janeiro, ele foi braço direito de Mauro Cid. E o movimento é uma reação à postura de Cid ao depor no colegiado, que ficou... Envolveram várias trocas de mensagem e olha, o Mauro Cid, toda semana ele nos proporciona novas... Contra pessoas. Não houve uso de violência contra ninguém, pelo contrário, né? Teve lá o G. Dias que facilitou a entrada do pessoal e não teve também nenhuma grave ameaça, não teve uma bomba, algo do tipo, colocar a pessoa em cárcere. Não, no dia 8 de janeiro, estou falando. No dia do cárcere privado, algo do tipo. Então teve um vandalismo. É um crime de vandalismo. Aquilo começou bem antes. A gente não pode circunscrever tudo que aconteceu ao 8 de janeiro. Mas, tentativa de explodir aeroporto é o quê? Mas, Piperno, você está colocando aí todo um contexto, uma narrativa, tentando ligar esses pontos. Ok, mas eu preciso de uma materialidade ali para identificar e falar assim, não, aquilo foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Sobre esse argumento do Fábio Piperno, de que o Mauro Cid recebia ali documentos e mensagens de pessoas que queriam promover um golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse numa conversa com jornalistas recentemente que o celular de Mauro Cid era uma espécie de muro das lamentações e que todo mundo o procurava para propor de tudo. E isso não significa necessariamente que o ex-presidente acataria essas sugestões, Gustavo Segré. Não somente isso, ele pode receber um monte de coisas, inclusive atas, eventualmente, que queiram descompor a questão institucional. Isso não faz dele um cúmplice. Mas a partir da presença de Crivellati, com a possibilidade dele ser uma testemunha, há algo que ele possa falar que Mauro Cid permaneceu em silêncio? Ou manteve em silêncio? Eu tenho uma visão de saber o que aconteceu. Eu não estou preocupado se tem que ir, não sei nem como se chama esse senhor que foi convocado agora. Não conheço ele assim, de tanta profundidade. Tenente do Exército Osmar Crivellati. Perfeito. Braço direito de Mauro Cid. Deveria ir também ser convocado. Eu não vejo problema de que alguém que possa dar uma versão, que possa ajudar a desvendar o que aconteceu, participe. Estou, inclusive, muito curioso por conhecer por que o Mauro Cid teve tanta movimentação nas suas contas. Não estou deixando um e não cuidando do outro. Todo mundo tem que explicar o que deve ser explicado, não interessa a ideologia. Gani. Por que eu entendo que aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado? Porque aquelas pessoas que invadiram, condenável, repito, elas não tinham condições de manutenção do poder. Para você manter o poder a partir daquele momento, você precisaria do uso da força. Por que, por exemplo, um ministro do Supremo ele é superpoderoso? Porque, em última instância, ele tem o uso da força. Se você descumprir uma decisão, a Polícia Federal bate na tua casa. Aquelas pessoas não tinham condições de manter o poder. Aliás, entraram desarmadas. Como é que elas iam manter o poder? Ah, o Exército ia entrar. O Exército não entrou, pelo contrário, o Exército não estava com essas pessoas. O Exército até, segundo o general Dutra, fez uma emboscada, cercou aquelas pessoas, falou, presidente Lula, a gente está com você, e cercou aquelas pessoas. Então, não teve um vandalismo, as pessoas devem ser punidas com condutas individuais, Evandro, por vandalismo. As pessoas têm armamento nos quartéis e foram no Palácio, no STF e no Congresso sem armamento. Então, não entendi a lógica disso. Mas, de qualquer maneira, tem outra questão que involucra a não realização de um golpe de Estado. Quando você vai fazer um golpe de Estado, você vai depor alguém. Se presenta e diz, você que está no governo, não queremos mais que você esteja. Sai. Ninguém é feito isso num momento em que não tem ninguém para depor. Então, vandalismo deplorável, tem que ser condenado, tem que buscar quem financiou, tudo isso bem. Mas essa narrativa do golpe de Estado está ficando sem argumento. As armas estavam... mas as armas estavam no quartel, mas foram lá brigar com a pipoca e a cadeira de praia. O Piperno, aquelas pessoas, se eu pegar um pessoal aqui da Jovem Pan, pegar o Magal, um pessoal do tamanho do Magal, do Edu, dava para tirar aquelas pessoas, pega uns 10 caras daqueles, você já tirava. Como é que essas pessoas iam manter o poder, Piperno? Não tinha condições. Essas pessoas, elas estão tentaram criar um fato para que outros elementos, outros envolvidos, seguissem toda essa operação. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que se a Madre Teresa de Calcutá reencarnar, ela vai pedir para ser um daqueles santos manifestantes, porque é todo mundo bonzinho lá. Não, vandalismo. Tem que ser punido por vandalismo, não por tentativa de golpe de Estado.